Com as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário executivo, Dário Dorigan, se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar sobre a medida provisória da reoneração. E quem vai trazer as informações para a gente ao vivo agora é o dono do topete mais famoso do Brasil, Bruno Pinheiro. Bruno, olha lá, isso, já prepara para contar aquele bastidor. Olha lá, e faz a cara que faz aí, né? Vai vendo. Ô Bruno, conta aí pra gente, o que rolou dessa reunião, hein? Bem-vindo, meu amigo. Eu espero que hoje um pouco melhor, que tenha diminuído o índice de rejeição aí, viu, Evandro? Ótima semana a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá, ontem a gente já estava repercutindo essa reunião de Rodrigo Pacheco aqui no Congresso Nacional em meio a este recesso, mas essa articulação sobre um conjunto de medidas para aumentar essa arrecadação continua sendo feito uma verdadeira ginástica. Rodrigo Pacheco se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Fazenda novamente nesta quarta-feira, juntamente com o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner, e voltaram a falar. Até agora, o único entendimento, o consenso de ambos os lados é que é necessário equilibrar as contas do governo, ou seja, que aí é necessário ver diminuir essa receita de um lado, aumentar a arrecadação de um outro lado, mas ainda assim essa foi mais uma reunião que acabou sem um resultado. O ministro Fernando Haddad está ausente da capital federal e está de férias. Na segunda-feira da semana que vem, Rodrigo Pacheco e Haddad vão se reunir. E aí sim tem a expectativa de realmente tomar uma decisão. Rodrigo Pacheco afirmou que nada vai acontecer antes de uma conversa final com Fernando Haddad. Hoje, após a reunião, o secretário executivo, Dário Dorigan, ele disse que é necessário uma discussão para um entendimento e também para manter o equilíbrio fiscal. Vamos ouvir o que respondeu o secretário executivo do Ministério da Fazenda. O mais importante da discussão toda é a gente ter o mesmo entendimento sobre a importância de manter o equilíbrio das contas públicas. Acho que essa premissa, que é uma premissa que o Congresso deu mostras o ano passado, liderando essa agenda das medidas que foram aprovadas no Congresso. E acho que a gente segue com essa mesma premissa de que é importante equilibrar as contas públicas e a gente vai tratar de uma maneira serena, de uma maneira equilibrada, para a gente chegar nesse bom termo. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tem respondido a alguns aliados de forma reservada que ele não acredita que a devolução vai acontecer. Ou seja, que o Senado, o Congresso como um todo, iria rejeitar esta medida provisória. Existe um clima de otimismo. O secretário executivo ainda voltou a falar durante essa mesma entrevista que durante o ano inteiro houve um esforço concentrado sobre essa agenda econômica e que é necessário manter o mesmo ritmo para rever essa reoneração da folha de pagamentos sobre 17 setores. Vamos ouvir. O limite de toda essa discussão é o equilíbrio fiscal, é a responsabilidade fiscal. Não é possível a gente ter feito um esforço maior o ano passado, com bons resultados para o país, e a gente agora não persiga nessa mesma esteira, que é olhar para o que tem de despesa e fazer as compensações. O ministro Haddad sempre trabalha com esse norte, tem dito isso de maneira muito transparente em todas as conversas, e a gente tem reforçado isso agora. É preciso prestigiar o Congresso, mas é preciso sempre olhar para o equilíbrio das contas públicas. Evandro, a oposição continua repetindo que o único entendimento, a única convergência que existe é a devolução integral da medida provisória e que isso seja reenviado através de um projeto de lei. Mas o líder do governo, Jacques Wagner, acredita que isso não vai acontecer. Então, na segunda-feira, semana que vem, um novo encontro está agendado com Fernando Haddad. Aí se espera, sim, um resultado final. Vamos ver se esse recesso vai continuar ou se não haverá recesso, ficará sobre a agenda econômica de Haddad. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Já vou jogar aqui para o nosso debate. Por que você estava dando pirueta na cadeira aí depois dessa segunda fala do secretário executivo do Ministério da Fazenda, hein, Alan Gani? Você e o Dávila aqui. Tive que segurar a cadeira do Dávila aqui para ele não cair. Quase infartei. O que foi? Eu
pelo seguinte, ele falou, pelos bons resultados do ano passado. Que resultados fiscais do ano passado que foram bons? Primeiro, uma modificação de uma regra fiscal que era excelente, que era o teto de gastos, agora trocaram para uma regra que é fraca, que é meia bomba. Depois, o principal, Evandro, que é o déficit primário de menos 2% do PIB. Esse é o ponto. Previsão é de menos 2% do... Aonde está o bom trabalho? Aonde que está o bom trabalho? Então é por isso que eu fiquei indignado. Ô, Piperno, antes de passar por... Desculpa. Você queria falar meia boca, né? Meia boca, saiu. O ao vivo acontece. Ô, Mas serve também. Também, não, o significado. Ô, Piperno, queria saber de você se você enxerga da mesma maneira que o Alan Gani sobre aquilo que foi trazido com otimismo na fala do secretário executivo. Não, eu já disse que a medida provisória ela é ruim pela forma como foi feita, até porque o Congresso acabou de votar essa matéria. Em relação aos 2%, pegando o final, vamos lá. 2% se for incluído a conta lá dos precatórios que o governo herdou. Não foi, é um pedaço desse déficit, não foi feito agora. Foi feito agora, foi 1,2, na verdade. Já tem mãos levantadas aqui. Pernão, qual era a previsão, inclusive, contando os precatórios? Menos 1%. E eu te falava meio. A gente teve já essa discussão, não vamos voltar nessa discussão. Não. Mas era 1%, você falava isso. Não é verdade, eu falava 1%. Isso, menos 2 agora. Pera. Em momento algum, somando os precatórios a isso, porque isso foi uma decisão da Justiça no final do ano, em momento algum. O governo obteve lá na transição, enfim, com aquela PEC, até permissão para gastar mais aí e tal, e o déficit seria entre 1,2% e 1,3%. Né? Mais os precatórios, então chega isso aí. Sim. Agora, que foi uma dívida herdada, porque o anterior não pagou. Bom, agora, o Jornal Valor Econômico hoje tem uma discussão muito boa com o Samuel Pessoa e outros economistas do Instituto de Economia lá da GV, discutindo, por exemplo, a questão de subsídios. E um deles, o Braulio Borges, chama a atenção, por exemplo, no quanto o agronegócio recebeu em 2023. Ele faz uma conta lá de 85 bilhões de reais. Outro dia, o governo também aprovou uma ajuda aí para o setor automobilístico, também de 19 bilhões de reais, se eu não estou enganado. Então, vejam, é necessário discutir isso, porque senão essa conta não vai fechar jamais. Ou o governo discute seriamente a questão dos subsídios para muitos setores privilegiados da economia, ou então ele vai ficar o tempo todo tentando enxugar gelo. Dávila? Esse é o ponto. O ponto é como é que um secretário executivo parece que não sabe fazer conta. Não dá para fazer ajuste fiscal no país sem cortar despesa pública. E despesa pública é cortar, sim, gasto do governo, é cortar subsídio. O governo não quer cortar subsídio, Piperno, por uma razão muito simples. Essa é a grande teta do Estado que o governo acaba coagindo, seduzindo e mantendo o grupo de empresários ligado ao Estado satisfeito. E aí a crítica cai, e aí não se critica, aí todo mundo faz vistas grossas para o déficit, que é o que está acontecendo no Brasil, e o Brasil vai continuar empurrando para a barriga, assim como está empurrando com o crime organizado, a história de equilibrar as contas públicas. Todo mundo finge, olha, foi muito bem, aí o ministro foi muito bem intencionado, ele tentou equilibrar, mas que pena que não deu, né? Só que a gente garantiu os 550 bi de subsídios, né, no ano, todo mundo viveu bem. Então o ponto é o seguinte, cadê a coragem política para fazer o que tem que fazer? Cadê a coragem política para cortar despesa pública, para cortar subsídio? Exatamente o que você falou, cadê?
Por que o governo não faz uma reunião e fala assim, vamos cortar o subsídio? Porque o governo não quer se indispor. Os mamadores da teta do governo. É esse o ponto. O Brasil tem um sistema antiliberal, e aí é da esquerda e da direita, a esquerda e a direita. O Brasil liberal é nós aqui e mais um ônibus que cabe de liberal no Brasil de verdade. O resto usa o discurso liberal para tomar medidas antiliberal, para defender subsídio, nacionalismo estatal, contra a globalização, essa bobagem toda dessas pessoas que não entendem nada de economia, enquanto muito menos de liberalismo. Então, o ponto é, os antiliberais se unem nisso. O que se une? Vamos taxar isso aí, que é o Brasil hoje, 40% do PIB, passa pelo Estado, o Estado devolve isso em subsídios, em isenção fiscal, em regimes especiais de tributação, para ficar cultivando esse setor improdutivo que vive às custas da teta do governo no Brasil e que tem medo de competir internacionalmente. E o único setor que hoje compete na economia global é o agronegócio. É o único que consegue competir. O resto tornou-se ineficiente, caiu produtividade, perdeu competitividade. Você pegar, Piperno, o que aconteceu com a pauta de exportação de produtos de maior valor agregado no Brasil esse ano, o ano passado, caiu quase 40%. Ou seja, a gente vem perdendo o mercado porque nós não somos competitivos, não fazemos coisas com qualidade e não temos preço. E por que isso? Porque para que vai se importar com preço, qualidade e competitividade se a gente vai a Brasília, mama na tetinha do governo, arranca um subsídio, tem um regime especial? Para que eu preciso me preocupar com o mercado internacional? Eu tenho que me preocupar só com o mercado doméstico. Então, é uma vergonha. O governo não tem coragem de enfrentar o centrão empresarial, o corporativismo empresarial que mama nas tetas desse país, desse governo, e nós todos, como contribuintes, pagamos essa conta. Bom, só uma coisa, esclarecer que isso acontece há décadas, e ai do governo, por exemplo, que for lá no Congresso falar, bom, é o seguinte, indústria automobilística e agronegócio, a partir de agora nós vamos estabelecer, um calendário gradual para quê? Você gosta de ficar citando o agronegócio? Mas é uma bobagem, porque o agronegócio é o setor mais competitivo. O que a gente precisa começar a atacar aqui é a ineficiência do sistema. O Brasil perdeu participação nos produtos de maior valor agregado. Então, o que você tem que fazer é o contrário. Como estimular, inclusive, o agronegócio a criar produtos de maior valor agregado. Eu vou dar um exemplo aqui. Ô, Evandro, sabe quanto custa um quilo de café lá, você vai no supermercado lá? Custa uns R$20. Exatamente. Tá certo? Sabe quanto custa um quilo de cápsula da Nespresso? R$600. Esse é o valor agregado que a gente está deixando na mesa. Porque a gente exporta commodity, aí o café vai para lá, para a Alemanha, vai para a Itália, vai para a Suíça, vira a cápsula e volta para cá com valor que pula de 20 para 600. Isso é que a gente está perdendo de produtividade e competitividade. Nesse sentido, sim, nós temos de estimular a economia brasileira a criar produtos de maior valor agregado, porque é isso que vai enriquecer o país, que vai criar empregos de melhor qualidade e que vai fazer o Brasil se tornar mais competitivo em outros setores, a não ser um mero exportador de commodities. Com o Dávila eu estou nesse caso, porque eu quero usar a cápsula mais barata, não aguento mais passar café no filtro de papel, entendeu? Cápsulas mais baratas, por favor, aqui no Brasil. Desculpa, Piperno. Não, eu cito o agro porque também se ele faz bom uso de subsídios, ajudas, é uma outra história. Mas que ele recebe... É bom, mas recebe. Recebe. Mas a gente está falando, você falou que são 550 bi, você está falando que o agro é 85. Eu não estou discutindo aqui, o que eu estou discutindo é assim, o que tem de subsídio ineficiente há muito tempo, precisa começar a combater. O que questionam, Piperno, no caso do agronegócio, sempre que a gente toca nesse assunto, e eu recebo muitas manifestações também, porque eu sigo vários grupos que envolvem grandes empresários e produtores do agronegócio, eles recebem subsídio, mas eles fazem valer o subsídio que recebem, ou seja, eles entregam também para o país aquilo que ganham em termos de subsídio. Ótimo, eles entregam ao país. Agora, de qualquer forma, será que eles entregariam tanto não fosse um subsídio? Não. Entrega por duas. Não, peraí, entrega por duas coisas. Entrega por duas coisas. Primeiro, é o único setor que vem investindo em tecnologia ao meio de produtividade. Opa. Piperno, eu acho que seu microfone está desligado, só um minutinho que a gente já vai ajeitar aí para você poder falar. Deixa eu te dar um número, Piperno. O número é o seguinte:
há 40 anos a produtividade do agronegócio cresce 2%, 2,5% ao ano. Nenhum setor da economia brasileira tem esse crescimento. Nenhum tem crescimento constante de 2,5%. E isso é muito importante porque mostra que é um setor que vem investindo em tecnologia, em competitividade. Agora mesmo, temos aí uma pesquisa nova da Embrapa saindo com nova semente, justamente de soja para as regiões mais áridas, que vai ser mais resistente à seca ainda no momento que a gente está tendo dificuldade de... Então, assim, o agro vem investindo em tecnologia e é o único setor da economia brasileira que tem esse ganho de 2,5% de produtividade ao ano há mais de 40 anos. Esse é o... Bom, tanto que a gente vê pelo resultado da safra brasileira. Todo ano a safra Vilela, eu já vou abrir o espaço para você, mas deixa eu só passar aqui para o Piperno, porque o microfone dele falhou justamente no momento em que ele iria responder. Piperno, vai lá. O microfone é brasileiro, você vê? Ele é pujante, o agro é pujante, é um orgulho nacional, aproveita muito bem os benefícios concedidos pelo governo, é bom que se diga, e tem uma coisa, não é o único. A gente não pode ignorar o que vem acontecendo, por exemplo, em relação a petróleo. Se a gente for falar em aumento de produtividade, aumento, por exemplo, de conquistas de mercados, né? aumento de produção, nossa, 10, 15 anos atrás o Brasil tinha lá uma produção de 1,5 milhão de país, agora tem quase 4. Piperno, o que tem o Brasil de produtividade no aumento do petróleo é a questão de águas profundas. Isso realmente é um grande mérito. Claro que é. Pera, isso é mérito da petróleo. O resto, a gente descobriu pré-sal, cara. Isso aí que não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver? Não tem. Você descobriu o que é, você vai lá descobriu e foi lá, exatamente. Águas profundas pré-sal. Eu tô falando de uso de tecnologia, o que o Brasil tem é exploração de águas profundas. O resto, a gente teve a sorte. Não é sorte. Pré-sal. Não é sorte. Não existe sorte. Ah, não. Existe trabalho. Você vai lá, procura, pesquisa mas então, e acha. Então, isso não é sorte. Mas é que você descobriu a fonte. Aumento de produtividade, eu acho que você não sabe o que é aumento de produtividade. Sim, eu sei, Davi. Aumento de produtividade a direita é pegar. Que não sabe. Não, até porque a direita do Brasil é muito atrasada. Você não sabe o que é aumento de produtividade. Pera. Eu vou te explicar o que é aumento de produtividade. Vou explicar. Vou explicar que você não sabe. É uma arrogância. Você não arrogância. Vamos lá. Aumento de produtividade. Vamos dar voz à arrogância da elite. Fala, elite. Aumento da produtividade é pegar o mesmo pedaço de terra e produzir mais naquele pedaço. Jura que só você sabe isso? Não, mas você não sabe. Que coisa fantástica. Você não sabe. Que coisa Porque o aumento da área do pré-sal, é uma coisa que aumentou o campo de exploração. Isso não é aumento de produtividade. Isso não é sorte. Isso não é sorte, isso é trabalho de pesquisa. Tá bom, mas não você vai ampliar. Não é aumento de produtividade. Aumento de produtividade é você produzir mais com o mesmo lote de terra ou do que você seja de bens que você tem. Mas, Davi, o que te faz pensar que o Piperno não sabe isso? Porque ele estava dizendo da Petrobras aqui que a Petrobras teve enorme ganho de produtividade. E aí ele falou, por que é o maior ganho de produtividade que teve? Foi por causa do quê? Do pré-sal? É isso, porque aumentou a bacia. Aumentou a bacia. Isso não é... Estou dizendo para você que você explorava um barril de petróleo, você vai achar 2. Não é isso. Eu estou dizendo que é uma empresa, é um setor onde o Brasil passou a ter uma participação muito maior. Sim, porque aumentou. Medido por outras métricas, ok, porque aumentou, porque achou, Dávila, porque procurou, porque pesquisou melhor, porque tem um quadro técnico competente para isso. Isso. Vilela, agora sim. Evandro, via de regra, eu sou contrário aos subsídios de uma forma geral. Eu não vejo com bons olhos essa política de subsídios. Agora, eu não nasci em Marte, eu não vivo na Lua. Em termos concretos, é evidente que ninguém vai acabar com todos os subsídios do Brasil e do mundo de uma hora para outra. Então, eu acho que é razoável você ter subsídios, eu compreendo você ter subsídios em alguns setores onde o governo vai lá, bota 1, mas depois ganha 10. Setores onde você tenha produtividade, onde você tenha geração de emprego, onde você modernize a produção, onde você consiga fazer com que aquele 1 que foi investido pelo poder público, ele se torne 10 que venha a ser revertido para o país. Para mim, isso é uma situação que diz tudo. Então, se eu vou colocar num determinado setor, o setor agro, por exemplo, e o setor agro me dá esse retorno para o país, eu vejo que é um investimento que ele está sendo bem empregado e espero eu, dentro de uma visão liberal, que ele não dure para sempre, mas eu vejo pelo menos um investimento bem empregado. Agora, se eu tenho um determinado setor
que é um setor decadente, que é um setor que não gera ou gera cada vez menos emprego, cada vez menos recursos, cada vez menos renda, onde eu boto um e no final volta a meio, aí realmente eu vejo que isso é burrice e o Brasil não deveria compactuar com esse tipo de coisa.